Você já sentiu aquele frio na espinha ao assistir um filme de terror? Ou sentiu o coração acelerar quando o protagonista está prestes a descobrir o que se esconde nas sombras? O cinema de terror é conhecido por desafiar nossos medos, explorar o desconhecido e, claro, nos fazer pular da cadeira. Hoje vamos falar sobre os melhores filmes de terror. Vamos para o vídeo. Considerado um dos filmes mais assustadores de todos os tempos, O Exorcista. Dirigido por William Friedkin, O Exorcista narra a história de uma jovem chamada Regan, que é possuída por uma entidade maligna. A mãe da garota, desesperada, recorre a 2 padres para realizar um exorcismo. O enredo gira em torno de Regan McNeil, uma menina de 12 anos que, após brincar com uma tábua Ouija, começa a exibir um comportamento inexplicável e perturbador. À medida que a situação piora, sua mãe, Chris, busca ajuda médica e psicológica, mas todos os métodos falham. Desesperada, ela recorre ao padre Damien Carras, que enfrenta uma crise de fé pessoal, e ao experiente exorcista Padre Merrin. Juntos, eles enfrentam forças além da compreensão humana em uma tentativa de salvar a alma de Regan. O que fez O Exorcista se destacar e manter seu lugar como um dos filmes mais aterrorizantes são suas cenas intensas e seu uso inovador de efeitos especiais práticos. A atuação de Linda Blair, que interpreta Regan, trouxe autenticidade ao papel, especialmente nas cenas em que ela está possuída, com movimentos corporais extremos e uma voz distorcida criada para parecer demoníaca. Além disso, o uso de temperaturas extremamente baixas nas cenas do exorcismo adicionou um efeito visual dramático ao mostrar o vapor saindo da respiração dos personagens, aumentando o clima de tensão. Outro aspecto impactante é a trilha sonora, principalmente a música-tema Tubular Bells, de Michael Gieldi, que se tornou imediatamente reconhecível e contribuiu para o tom assustador do filme. O Exorcista também levantou debate sobre temas de fé, o bem versus o mal e os limites da ciência e da religião. O filme foi um sucesso de bilheteria, mas também causou controvérsia, com relatos de espectadores desmaiando e saindo do cinema devido a cenas perturbadoras. Ele foi indicado a 10 Oscars e ganhou 2, tornando-se o primeiro filme de terror a ser indicado para melhor filme. Décadas depois, O Exorcista ainda é uma referência para o gênero de terror, inspirando remakes, sequências e outras produções. Sua combinação de terror psicológico, drama e elementos sobrenaturais o tornaram uma obra-prima que continua a ser estudada e reverenciada por fãs e cineastas. Psicose, 1960. Dirigido por Alfred Hitchcock. Psicose é um marco no cinema de terror e suspense, consolidando Alfred Hitchcock como mestre do gênero. Baseado no romance de Robert Bloch, o filme trouxe um novo nível de profundidade psicológica ao terror, explorando temas de identidade, obsessão e o lado sombrio da mente humana. A história começa com Marion Crane, interpretada por Janet Leigh, uma secretária que decide fugir após roubar uma grande quantia em dinheiro. Em sua fuga, ela acaba parando no misterioso Bates Motel, onde conhece Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins, um jovem aparentemente gentil e tímido que cuida do hotel e vive com sua mãe dominadora. O que começa como uma simples parada se transforma em um pesadelo quando Marion descobre que nem tudo é o que parece. A cena do chuveiro, onde Marion é brutalmente assassinada, tornou-se uma das sequências mais emblemáticas da história do cinema, graças à montagem rápida, a trilha sonora angustiante de Bernard Herrmann e a sugestão de violência que Hitchcock utiliza sem mostrar graficamente o ato em si. A atuação de Anthony Perkins foi fundamental para a criação de Norman Bates, um personagem que é, ao mesmo tempo, vulnerável e aterrorizante. Sua performance trouxe à tona uma complexidade rara nos vilões do cinema de terror da época, dando que o horror também pode estar no que não é imediatamente visível, nas nuances de comportamento e nos segredos ocultos na psique de uma pessoa. A caracterização de Norman Bates como um homem dividido entre sua persona gentil e sua personalidade sombria, influenciada por sua mãe, foi um retrato brilhante de um transtorno psicológico que ainda é amplamente discutido. Hitchcock quebrou muitas convenções com Psicose. Primeiro, ele matou a protagonista Marion Crane no início do filme, algo inédito para a época, o que chocou o público e criou uma sensação de imprevisibilidade. Isso abriu caminho para uma história que desafia o público a questionar suas expectativas e a navegar pelo suspense crescente que Hitchcock cuidadosamente constrói. Além disso, o filme aborda tabus psicológicos e de comportamento, trazendo à tona uma discussão sobre traumas, repressão e insanidade. A música de Bernard Herrmann, especialmente os tons agudos das cordas na cena do chuveiro, tornou-se instantaneamente reconhecível e ajudou a definir o tom de tensão do filme. Herrmann e Hitchcock usaram o som de forma pioneira, criando uma trilha que praticamente se tornou um personagem em si. Psicose também foi um dos primeiros filmes a mostrar uma abordagem psicológica para o horror,
focando na mente do assassino em vez de apenas na ação violenta, o que o diferenciou dos filmes de terror típicos da época. O impacto de Psicose foi tão grande que transformou o gênero de terror psicológico. Ele inspirou inúmeras produções, desde filmes até séries de TV, e influenciou o desenvolvimento do suspense moderno. Filmes e personagens que exploram o tema do monstro dentro de nós, como O Silêncio dos Inocentes e Seven, devem muito à Psicose. Alfred Hitchcock redefiniu o gênero, mostrando que o verdadeiro terror pode vir do desconhecido que reside dentro das pessoas comuns, e o legado de Norman Bates como um dos vilões mais enigmáticos do cinema persiste até hoje. Halloween, 1978. Dirigido por John Carpenter. Halloween é um dos filmes mais influentes do cinema de terror, responsável por popularizar o gênero slasher. Com um orçamento modesto e uma produção simples, Carpenter conseguiu criar uma obra-prima temporal, que transformou o assassino mascarado Michael Myers em um ícone do horror e deu origem a uma das franquias de terror mais duradouras da história. A história começa em 1963, quando o jovem Michael Myers, de apenas 6 anos, assassina brutalmente sua irmã mais velha em sua casa em Haddonfield, Illinois. Internado em um hospital psiquiátrico, ele permanece em silêncio absoluto por 15 anos, até que, em 1978, consegue escapar e retorna à sua cidade natal na noite de Halloween. Lá, ele persegue e aterroriza um grupo de adolescentes, especialmente Laurie Strode, interpretada por Jamie Lee Curtis, em seu papel de estreia no cinema. A figura implacável e silenciosa de Michael Myers, com sua máscara branca e passos lentos, representa o mal absoluto e irracional, tornando ainda mais aterrorizante. Um dos aspectos mais icônicos de Halloween é a trilha sonora, composta pelo próprio Carpenter. A melodia simples e repetitiva tocada ao piano, com tons agudos e um ritmo inquietante, se tornou uma das músicas de terror mais reconhecíveis e influentes. Essa trilha sonora minimalista reforça a tensão ao longo do filme e se tornou inseparável da imagem de Michael Myers. Carpenter usou o som de forma estratégica, criando momentos de suspense profundo e uma atmosfera de ansiedade crescente. A direção de Carpenter em Halloween foi inovadora para o gênero. Ele utilizou ângulos de câmera subjetivos, colocando o espectador na perspectiva do assassino, o que causa desconforto e aumenta o clima de tensão. A primeira cena, onde vemos o assassinato de Judith Myers através dos olhos do jovem Michael, é um exemplo brilhante dessa técnica, que cria uma sensação de proximidade com o assassino e permite ao público vivenciar o horror de forma íntima e perturbadora. Outro elemento marcante é a criação do Final Girl ou Última Garota, conceito que seria adotado por outros filmes slasher nos anos seguintes. Laurie Strode, interpretada por Jamie Lee Curtis, é inteligente, cautelosa e determinada, qualidades que a ajudam a sobreviver. Essa construção da heroína final se tornou uma fórmula para o gênero, estabelecendo a base para personagens femininas fortes em filmes de terror. Halloween trouxe uma abordagem minimalista ao terror, com poucas cenas de violência explícita, preferindo sugerir o horror através de sombras, iluminação e trilha sonora. Essa abordagem atmosférica e o tom sombrio o diferenciaram dos filmes de terror que viriam a seguir. Apesar disso, o impacto de Halloween foi imediato e profundo. Ele inaugurou a era dos slashers, inspirando sucessos como Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo e Pânico. O filme também levanta discussões sobre o mal puro, com Michael Myers representando uma força inumana e imparável. Sua ausência de motivo e expressão, com a máscara sem emoções, é o que o torna tão aterrorizante. Michael Myers não mata por vingança ou por uma razão específica. Ele apenas mata, o que sugere um horror irracional, incontrolável e imprevisível. Essa essência do mal como algo incompreensível fez dele um dos vilões mais assustadores e enigmáticos do cinema. Quase meio século depois, Halloween ainda é celebrado como um dos maiores clássicos do terror, e o legado de Michael Myers como Shape, uma figura impiedosa e sem alma, permanece intacto. O filme teve diversas sequências, reboots e reinterpretações, mas o original de 1978 continua sendo o modelo de como o terror atmosférico e uma abordagem econômica podem criar um impacto duradouro. John Carpenter redefiniu o terror com Halloween, que até hoje é uma obra de referência para o gênero slasher e uma aula de como fazer suspense com maestria. O Iluminado, 1980. Dirigido por Stanley Kubrick, O Iluminado, baseado no romance de Stephen King, é amplamente considerado uma obra-prima do terror psicológico. Ao adaptar a história de King, Kubrick trouxe sua própria visão artística, criando um filme com uma atmosfera perturbadora, que explora a degradação da mente humana em meio ao isolamento e à influência maligna do Hotel Overlook. A história acompanha Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson,
um aspirante escritor e ex-alcoólatra que aceita o emprego de zelador do hotel durante o inverno. Ao lado de sua esposa, Wendy, Shelley Duvall, e seu filho, Danny Lloyd, Jack logo começa a sucumbir às forças sobrenaturais que assombram o hotel. Kubrick transforma o Hotel Overlook em um personagem sinistro, quase vivo. A arquitetura labiríntica do hotel, com seus corredores infinitos e ângulos de câmera que amplificam o isolamento, cria um ambiente opressor e hipnotizante. Os visuais são meticulosamente planejados para transmitir uma sensação de desconforto crescente. Desde o uso inovador dos Steadicam para seguir Danny em seu triciclo pelos corredores vazios, até os longos takes que aumentam a tensão e dão ao público a sensação de estar preso com a família Torrance. A transformação de Jack Torrance é o coração do filme. Interpretado com intensidade por Jack Nicholson, Jack começa o filme como um homem frustrado, mas relativamente estável. Conforme o isolamento se intensifica e as forças sobrenaturais do hotel manipulam, ele se torna cada vez mais violento e perturbado. A famosa cena em que Jack destrói a porta com um machado e grita "Eres Johnny" é uma das mais icônicas do cinema, não apenas por sua intensidade, mas também por simbolizar a quebra completa de sua sanidade. A performance de Nicholson é elétrica, transmitindo uma ameaça latente e uma loucura crescente que o tornam imprevisível e aterrorizante. O uso do som e da música é outro aspecto crucial para a atmosfera do filme. A trilha sonora, que mistura música clássica e sons experimentais, cria um clima constante de inquietação e antecipa momentos de tensão sem recorrer a sustos fáceis. A sonoplastia amplifica o isolamento e o desespero da família, enquanto a ausência de sons em momentos-chave apenas intensifica a sensação de claustrofobia. O filme também é carregado de simbolismo visual e elementos enigmáticos. As visões perturbadoras de Danny, incluindo as gêmeas no corredor e o misterioso quarto 237, alimentam a ideia de que o hotel possui uma história sombria e violenta que continua a reverberar. Kubrick deixa muitas questões em aberto, permitindo múltiplas interpretações sobre o papel do Hotel Overlook e a natureza da loucura de Jack. O hotel parece funcionar como um reflexo dos segredos obscuros da humanidade, com a loucura de Jack representando a liberação desses demônios internos. Embora Kubrick tenha tomado liberdades significativas com a história original de Stephen King, sua adaptação deu vida a um tipo diferente de horror, mais psicológico e menos literal. King expressou frustração com o resultado, criticando a interpretação fria de Kubrick e a caracterização de Jack. Mas, ainda assim, o filme foi aclamado pela crítica e pelo público, tornando-se uma obra influente que reimagina o terror psicológico no cinema. Décadas após seu lançamento, O Iluminado continua a ser estudado e debatido por críticos e fãs. O filme permanece uma experiência imersiva de horror que desafia as convenções do gênero, combinando visualmente a deterioração da mente humana com o peso da influência sobrenatural. Stanley Kubrick fez de O Iluminado uma narrativa complexa e inquietante sobre a loucura e o mal, e a imagem de Jack Torrance em sua espiral de loucura é lembrada como um dos retratos mais intensos da psicose no cinema. A Noite dos Mortos-Vivos, 1968. Dirigido por George A. Romero, A Noite dos Mortos-Vivos é um marco no cinema de terror e o filme responsável por estabelecer o conceito moderno de zumbis. Antes do lançamento deste filme independente de baixo orçamento, as figuras mortas-vivas tinham sido retratadas de formas bem diferentes, com raízes no folclore haitiano. Romero, no entanto, reinventou o mito ao criar um apocalipse zumbi em que cadáveres reanimados se alimentam dos vivos. Sua visão inovadora não só definiu a ideia de zumbis como uma ameaça apocalíptica, mas também transformou o filme em uma crítica social que transcende o gênero. A história acompanha um grupo de pessoas que se refugia em uma casa de fazenda enquanto os mortos-vivos começam a cercá-los. Entre eles estão Ben, Duane Jones, um personagem forte e racional, e Barbara, Judith Oder, uma mulher traumatizada pela situação. O grupo é uma mistura de personalidades conflitantes, e a tensão crescente entre os personagens aumenta tanto quanto o terror ao seu redor. A direção de Romero mantém o suspense e explora a natureza humana sob extrema pressão, questionando como as pessoas reagem quando estão encurraladas e desesperadas. Um dos aspectos mais inovadores do filme é sua abordagem alegórica. Romero usou a figura dos zumbis como metáfora para os medos e conflitos da sociedade da época. Lançado em um período turbulento nos Estados Unidos, em meio à Guerra do Vietnã, ao movimento pelos direitos civis e às tensões raciais, A Noite dos Mortos-Vivos toca em temas profundos de discriminação e violência. O fato de Ben ser um personagem negro em um papel de liderança foi algo raro e impactante para a época, ainda mais considerando o final chocante do filme, que aborda a brutalidade e a crueldade humana de forma surpreendentemente crítica. A conclusão deixa uma sensação amarga, refletindo sobre a violência racial e a desumanização.
O uso do preto e branco foi uma escolha estética que aumenta a sensação de desespero e claustrofobia. As sombras intensas e os tons escuros dão ao filme um aspecto documental, quase realista, que o aproxima de uma atmosfera de horror psicológico. Além disso, a produção de baixo orçamento resultou em um estilo de filmagem cru e direto, que enfatiza o horror de maneira autêntica. A estética sombria e a fotografia granulada reforçam o clima angustiante, e a trilha sonora dissonante amplifica o terror iminente, tornando o ataque dos zumbis ainda mais assustador. A Noite dos Mortos-Vivos foi revolucionário não apenas pela criação de um novo tipo de horror, mas também por sua narrativa subversiva. O final trágico e sem esperança rompe com as convenções de Hollywood, oferecendo um comentário sombrio sobre a natureza humana e as divisões sociais. Essa ousadia narrativa tornou o filme um dos primeiros do gênero a ser interpretado como uma alegoria política e social. Romero criou uma obra com múltiplas camadas, que reflete não só os horrores do apocalipse zumbi, mas também os horrores da vida real, mostrando que o verdadeiro inimigo muitas vezes não é o monstro externo, mas a própria humanidade. Com o sucesso do filme, George A. Romero abriu as portas para o gênero zumbi como conhecemos hoje. Sua influência pode ser vista em quase toda a obra de zumbis posterior, desde Resident Evil até The Walking Dead. Embora o filme seja de 1968, sua relevância se mantém viva, tanto por sua mensagem crítica quanto por seu impacto cultural. Romero transformou o cinema de terror e estabeleceu um legado com A Noite dos Mortos-Vivos que, mais de 5 décadas depois, ainda permanece forte, assustando e fazendo refletir sobre a condição humana e a fragilidade das sociedades diante do caos. O Chamado, 2002. Dirigido por Gore Verbinski, O Chamado é um dos filmes de terror mais impactantes do início dos anos 2000 e um exemplo clássico de como adaptar uma obra estrangeira com sucesso. O filme é um remake do japonês Ringu, 1998, dirigido por Hideo Nakata, e conseguiu capturar a essência assustadora do original ao mesmo tempo que trouxe elementos novos para atrair o público ocidental. Ele combina elementos de horror psicológico com uma estética visual inquietante, criando uma experiência cinematográfica que vai além de sustos momentâneos, explorando o medo do desconhecido e do inevitável. A trama gira em torno da jornalista Raquel Keller, Naomi Watts, que investiga uma misteriosa fita de vídeo. Após assisti-la, ela recebe um telefonema enigmático com a sentença: 7 dias. Enquanto tenta desvendar a origem da maldição para salvar a própria vida e a de seu filho, Aidan, David Dorfman, Raquel se depara com uma história sombria envolvendo a jovem Samara Morgan, cujas aparições perturbadoras são o cerne do terror do filme. A estética sombria de O Chamado desempenha um papel fundamental na criação de sua atmosfera opressiva. O diretor de fotografia Bojan Bazelli utiliza uma paleta de cores predominantemente fria, com tons de azul, verde e cinza, que dão ao filme uma aparência desoladora e gelada. Cada cena parece impregnada de tensão, e o uso sutil de sombras e luzes cria uma sensação constante de perigo iminente. A direção de Gore Verbinski se destaca pelo ritmo equilibrado, permitindo que o suspense cresça lentamente, mantendo o público em estado de alerta. Samara, a antagonista sobrenatural, é uma das figuras mais icônicas do terror moderno. Seu visual, com o vestido branco molhado e o cabelo negro cobrindo o rosto, tornou-se imediatamente reconhecível e sinônimo de pesadelos. A cena em que ela sai de uma televisão para atacar uma de suas vítimas é um dos momentos mais marcantes do cinema de terror. O uso de efeitos visuais práticos e digitais transforma essa cena em uma experiência visceral e angustiante, encapsulando o horror inevitável da maldição que ela representa. O filme também se destaca por sua narrativa investigativa, que mistura mistério e terror psicológico. A jornada de Raquel para descobrir a origem da maldição adiciona camadas de complexidade à trama, levando o público a explorar temas como trauma, abandono e vingança. A história de Samara, por mais assustadora que seja, também é trágica, e essa dualidade faz com que ela seja uma vilã única, ao mesmo tempo temível e melancólica. Apesar de ter gerado sequências que não alcançaram o mesmo impacto, O Chamado permanece uma obra marcante do gênero terror, lembrada por sua estética única, cenas icônicas e capacidade de explorar o medo de forma inteligente. Hereditário, 2018. Dirigido por Ari Aster. Hereditário amplamente reconhecido como um dos filmes de terror mais perturbadores e impactantes do cinema moderno. Combinando elementos de horror psicológico e sobrenatural, o filme é uma meditação sombria sobre luto, traumas intergeracionais e os segredos que moldam as dinâmicas familiares. Sua narrativa intricada e as atuações arrebatadoras o colocam em um patamar elevado dentro do gênero, deixando uma impressão duradoura em quem assiste. A trama acompanha a família Graham após a morte da enigmática matriarca Ellen, cuja presença ainda parece pairar sobre os vivos.
A filha de Ellen, Annie, Toni Collette, tenta lidar com o impacto emocional dessa perda enquanto equilibra as tensões em sua própria família. O marido, Steve, Gabriel Barney, e os filhos, Peter, Alex Wolff e Charlie, Millie Shapiro. A morte de Ellen é apenas o início de uma série de eventos sinistros que revelam um legado sombrio e assustador. O que diferencia Hereditário de muitos outros filmes de terror é sua abordagem meticulosa e atmosférica. Ari Aster constrói o terror de maneira gradual, usando o luto como uma lente para explorar o desconforto e a vulnerabilidade. Ao invés de sustos fáceis, o filme se apoia em uma crescente sensação de mal-estar, intensificada por visuais inquietantes e uma trilha sonora perturbadora de Colin Setson. A casa da família Graham, um cenário opressor e quase vivo, serve como uma metáfora visual para o isolamento emocional e os segredos sufocantes da família. A arquitetura da casa é refletida no trabalho artístico de Annie, que cria miniaturas detalhadas de cenas domésticas, algumas das quais são assustadoramente premonitórias. Essas miniaturas representam um controle ilusório que Annie tenta exercer em meio ao caos de sua vida. Invocação do Mal, 2013. Dirigido por James Wan. Invocação do Mal é um dos filmes de terror mais aclamados da última década, graças à sua abordagem cuidadosa do sobrenatural e à sua capacidade de equilibrar. Inspirado em eventos reais, o filme se baseia nos arquivos dos renomados investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados com carisma e seriedade por Patrick Wilson e Vera Farmiga. A combinação de direção meticulosa, ambientação assustadora e atuações convincentes resultou em um marco no gênero de terror moderno. A história acompanha a família Perron, composta por Roger, Ron Livingston, Caroline, Lily Taylor e suas 5 filhas. Eles se mudam para uma fazenda isolada em Harrisville, Rhode Island, na década de 1970, buscando uma nova vida. No entanto, sua alegria inicial logo dá lugar ao terror quando começam a ocorrer eventos inexplicáveis na casa. Portas que se fecham sozinhas, figuras sombrias que aparecem no canto dos olhos e uma presença que parece querer prejudicá-los. Desesperada, Caroline procura a ajuda de Ed e Lorraine Warren, conhecidos por suas investigações de atividades paranormais. À medida que os Warrens mergulham no caso, descobrem que a casa tem um passado sombrio envolvendo bruxaria, possessão e assassinato, o que intensifica o perigo para a família Perron e para eles mesmos. James Wan, já reconhecido por seu trabalho em Jogos Mortais e Sobrenatural, eleva o terror clássico com Invocação do Mal. Ele utiliza técnicas tradicionais, como o uso de sombras, silêncios perturbadores e movimentos sutis de câmera, para criar uma atmosfera de constante inquietação. Um exemplo memorável é a cena do esconde-esconde com palmas, em que uma brincadeira infantil se transforma em uma sequência aterrorizante, com o uso magistral do som e da iluminação. Ao contrário de muitos filmes de terror que abusam de sustos fáceis, Invocação do Mal constrói sua tensão de maneira gradual e metódica, mantendo o público preso ao desenvolvimento da história e dos personagens. A sensação de perigo iminente é constante, e cada cena parece ser cuidadosamente calculada para maximizar o impacto emocional. O Massacre da Serra Elétrica, 1974. Dirigido por Tobe Hooper. O Massacre da Serra Elétrica é um marco no cinema de terror, conhecido por sua abordagem visceral, estética documental e atmosfera sufocante. Embora o filme seja vagamente inspirado nos crimes do assassino Ed Gein, a história segue um grupo de 5 amigos: Sally, Marilyn Barnes, seu irmão em cadeira de rodas Franklin, Paul Apartain, Jerry, Allen Danziger, Pam, Terry M. Semin e Kirk, William Vail, que viajam pelo interior do Texas para visitar o túmulo de um parente e investigar relatos de vandalismo. Durante o percurso, eles encontram um caroneiro estranho e perturbador que dá o primeiro indício de que algo está errado. Após chegarem a uma área remota, os amigos se deparam com uma casa aparentemente abandonada e, um a um, caem nas mãos de uma família de canibais sádicos, incluindo o aterrorizante Leatherface, Gunnar Hansen. O filme culmina em uma luta frenética pela sobrevivência, especialmente para Sally, que é forçada a enfrentar horrores inimagináveis para escapar. Embora muitas pessoas lembrem de Massacre da Serra Elétrica como um filme extremamente gráfico, grande parte da violência é sugerida, e não mostrada explicitamente. O Hooper optou por criar terror psicológico ao invés de choques gratuitos, permitindo que a imaginação do espectador completasse as cenas. No entanto, o ambiente sujo, claustrofóbico e grotesco contribui para uma experiência visceral que muitos consideram difícil de esquecer. Leatherface se tornou um dos vilões mais icônicos do cinema de terror. Sua máscara feita de pele humana, o traje de açougueiro e, claro, sua arma característica, uma motosserra, o transformaram em um símbolo de medo. Gunnar Hansen traz uma fisicalidade brutal ao personagem,
destacando-se por sua falta de diálogo e comportamento errático, quase animal. A família de Leatherface, composta por figuras igualmente perturbadoras como o vovô e o cozinheiro, cria um retrato de insanidade coletiva. Eles representam um contraste grotesco com a ideia tradicional de uma família americana, sendo uma crítica ao colapso dos valores sociais e familiares. It, A Coisa, 2017. Dirigido por Andy Muschietti, It, A Coisa, é uma adaptação moderna do clássico romance de Stephen King, que mergulha profundamente nos medos mais primordiais, explorando não apenas o terror sobrenatural, mas também os desafios emocionais e sociais que moldam a infância. A história se passa na cidade fictícia de Derry, Maine, um local marcado por uma sequência de desaparecimentos misteriosos. A trama segue um grupo de jovens, autodenominado Clube dos Perdedores, enquanto enfrentam o medo encarnado na figura de Pennywise. O palhaço dançarino Inivise, interpretado magistralmente por Bill Skarsgård, é uma entidade maligna que desperta a cada 27 anos para se alimentar do medo das crianças, materializando seus piores pesadelos. Cada membro do clube tem seus próprios traumas e medos que Pennywise explora implacavelmente. Desde a perda trágica de um irmão até abusos familiares e preconceitos, os desafios enfrentados pelas crianças vão além do sobrenatural, tornando-as personagens incrivelmente humanas e identificáveis. Bill Skarsgård trouxe uma nova abordagem ao personagem de Pennywise, criando um vilão que é simultaneamente cativante e aterrorizante. Seus olhos desiguais, sorrisos perturbadores e movimentos desconcertantes fazem de cada aparição uma experiência de desconforto intenso. A voz oscilante e a capacidade de alternar entre brincadeira infantil e ameaça mortal solidificam Pennywise como um dos vilões mais memoráveis do cinema moderno. A estética de Pennywise, com seu traje antiquado e cores desbotadas, reflete sua natureza temporal, enquanto seus métodos de ataque, alimentando-se dos medos específicos de suas vítimas, tornam suas cenas especialmente aterrorizantes e emocionalmente impactantes. Apesar de ser um filme de terror, It, A Coisa é, no fundo, uma história sobre amizade, coragem e o de enfrentar seus medos. O vínculo entre os membros do Clube dos Perdedores é o coração emocional do filme. Unidos por suas experiências de exclusão e trauma, eles encontram força uns nos outros para desafiar uma entidade que simboliza tudo o que temem. O filme também aborda temas mais sombrios, como o abuso infantil, bullying e a negligência parental. Essas questões são tratadas com sensibilidade, adicionando camadas de profundidade à narrativa e permitindo que o público conecte-se com os personagens em um nível mais pessoal. Corra, 2017. Dirigido por Jordan Peele. Corra é um marco no gênero de terror por sua capacidade de entrelaçar suspense e crítica social, oferecendo uma experiência cinematográfica que é tanto assustadora quanto profundamente reflexiva. A história acompanha Chris Washington, Daniel Kaluuya, um fotógrafo afro-americano que aceita o convite para conhecer os pais de sua namorada, Rose Armitage, Alison Williams, em sua luxuosa casa de campo. Apesar da hospitalidade inicial, Chris percebe que há algo inquietante nos comportamentos da família e dos empregados negros da casa. O que começa como desconforto social logo se transforma em um pesadelo quando Chris descobre os segredos sombrios da família Armitage. A trama aborda questões como racismo estrutural, a objetificação de corpos negros e a apropriação cultural, mas de maneira sutil e inteligente, fazendo o público refletir enquanto acompanha a crescente tensão. Um dos aspectos mais marcantes de Corra, que muitas vezes disfarça preconceitos profundos sob uma fachada de tolerância. Frases como "eu votaria no Obama pela terceira vez" exemplificam como os Armitage tentam demonstrar uma aceitação exagerada que, na realidade, é condescendente e desconfortável. Outro tema central é a apropriação cultural e a fetichização do corpo negro, explorada de maneira literal no filme. A revelação do plano da família Armitage, transplantar as consciências de brancos para corpos negros, é uma metáfora chocante para a exploração de habilidades, cultura e resistência das pessoas negras, enquanto suas identidades são apagadas. Midsommar, O Mal Não Espera a Noite, 2019. Dirigido por Ari Aster. Midsommar é um filme que redefine as convenções do terror ao transpor o medo para um cenário luminoso e aparentemente idílico. Lançado em 2019, o filme combina elementos de horror psicológico, drama e folk horror, criando uma experiência visualmente impressionante e emocionalmente perturbadora. A trama segue Dani, Florence Pugh, uma jovem emocionalmente devastada pelo suicídio de sua irmã e a perda de seus pais. Em meio a essa tragédia, ela embarca em uma viagem à Suécia com seu namorado, Christian, Jack Raynor, e seus amigos para participar de um raro festival de verão em uma remota comunidade chamada Arga.
O que começa como um retiro cultural logo se transforma em um pesadelo macabro à medida que Dani e seus companheiros descobrem os rituais perturbadores e violentos da comunidade. A narrativa utiliza o festival como uma metáfora para o ciclo da vida, explorando os temas de luto, perda, codependência e a busca por pertencimento. Para Dani, o festival representa tanto um colapso quanto uma renovação, culminando em uma escolha que desafia a moralidade tradicional. Diferente do tradicional cenário sombrio e claustrofóbico do terror, Midsommar subverte as expectativas ao situar seus horrores em um ambiente de constante luz do dia. A escolha de filmar quase todo o filme em cenários ensolarados e vibrantes cria um contraste inquietante entre a beleza visual e os atos horrendos da história. As cores vibrantes, os trajes florais e os padrões simétricos da arte e arquitetura da Vila Arga são tanto deslumbrantes quanto perturbadores. Essa estética peculiar reflete a harmonia ilusória da comunidade e esconde suas práticas brutais, aumentando o impacto emocional das revelações ao longo do filme. Ari Aster, que já havia impressionado o público com Hereditário, mais uma vez demonstra sua habilidade em explorar o trauma humano através do horror. Em Midsommar, ele cria um filme que é tão introspectivo quanto aterrorizante. Aster disse que considera o filme uma história de separação disfarçada de horror, e isso é evidente na deterioração do relacionamento entre Dani e Christian, que é central para a narrativa. A Bruxa, 2015. Dirigido por Robert Eggers, A Bruxa filme é ambientado na Nova Inglaterra do século XVII, uma época em que o puritanismo era dominante e as crenças em bruxas e o sobrenatural moldavam a vida das pessoas. Eggers, conhecido por seu compromisso com a precisão histórica, utiliza diálogos baseados em documentos da época, trajes meticulosamente recriados e cenários autênticos que transportam o espectador para um mundo sombrio e isolado. Essa autenticidade reforça a imersão, tornando o terror mais palpável. Cada detalhe, desde o uso da luz natural até os sons da floresta, cria uma atmosfera de opressão, onde o medo cresce de forma lenta, mas constante. A trama segue uma família puritana que, após ser banida de sua comunidade, tenta construir uma nova vida em uma clareira isolada na borda de uma floresta. Quando o bebê da família desaparece misteriosamente enquanto estava sob os cuidados da filha mais velha, Thomasin, Anya Taylor-Joy, uma cadeia de eventos trágicos e tensos é desencadeada. A suspeita e a paranoia começam a corroer os laços familiares, exacerbados pela crença de que o mal sobrenatural habita na floresta. À medida que os membros da família enfrentam suas próprias falhas, o filme explora o impacto devastador da culpa, da repressão religiosa e da desconfiança. Diferente dos filmes de terror convencionais, A Bruxa evita sustos fáceis e opta por uma abordagem lenta e calculada. O terror aqui vem da sensação de isolamento, do medo do desconhecido e das tensões internas da família. A floresta que cerca a casa se torna uma presença quase viva, simbolizando o caos e a tentação que desafiam a rigidez moral da família. Os Estranhos, 2008. Dirigido por Brian Bertino. Inspirado por eventos reais, Os Estranhos é um filme que aborda o terror do desconhecido. Ele conta a história de um casal que, durante uma estadia em uma casa isolada, é atormentado por 3 invasores mascarados. O suspense é construído de forma magistral, com sons e batidas na porta que colocam o público em um estado de alerta constante. A motivação dos invasores, ou a falta dela, torna o filme ainda mais assustador, pois deixa claro que o terror pode surgir de qualquer lugar, sem razão aparente. A história segue Kristen, Liv Tyler e James, Scott Speedman, um casal que viaja para uma casa de férias isolada após um evento emocionalmente tenso. No meio da noite, eles recebem a visita de 3 estranhos mascarados que começam a atormentá-los sem motivo aparente. O filme não foca em sustos previsíveis, mas em uma construção constante de tensão e desconforto. A ideia de que os invasores atacam porque sim, sem nenhuma motivação clara, é uma das escolhas mais perturbadoras da narrativa. Essa falta de justificativa ressoa profundamente com o público, pois reflete o caos e a imprevisibilidade do mal real. Em certo momento, quando Kristen pergunta aos invasores por que estão fazendo aquilo, a resposta é fria e devastadora: porque vocês estavam em casa. O relacionamento de Kristen e James já está fragilizado no início do filme, o que torna seus esforços para sobreviver ainda mais desesperados. Liv Tyler entrega uma performance emocionalmente crua como Kristen, capturando perfeitamente o pânico e a luta para sobreviver. Scott Speedman, como James, traz uma camada adicional de vulnerabilidade, especialmente quando suas tentativas de proteger Kristen falham diante da implacabilidade dos invasores. O clímax do filme é brutal e desesperador. Sem nenhuma chance de redenção ou fuga, Kristen e James são subjugados pelos invasores, que deixam a casa sem pressa após cumprir seu objetivo incompreensível. A cena final,
onde os invasores encontram novas vítimas em potencial, sugere que esse ciclo de terror continuará, sem consequências para eles. O filme termina de forma abrupta, sem oferecer conforto ou explicações. Essa decisão narrativa reflete a imprevisibilidade do mal real e deixa o público com uma sensação de desconforto persistente. O horror não termina quando os créditos sobem. Ele permanece na mente, alimentado pela ideia de que ninguém está verdadeiramente seguro. Embora o filme seja uma obra fictícia, Brian Bertino revelou que foi inspirado por incidentes reais, como invasões de domicílio e o caso infame dos assassinatos da família Manson em 1969. Esses paralelos aumentam a verossimilhança da história, tornando-a ainda mais aterrorizante para o público. Carrie, a Estranha, 1976. Dirigido por Brian De Palma. Carrie White, interpretada de forma brilhante por Sissy Spacek, é uma jovem que vive à margem, tanto na escola quanto em casa. Na escola, ela é alvo constante de bullying cruel de seus colegas, que a ridicularizam sem piedade. Em casa, ela enfrenta um tipo diferente de tormento. Sua mãe, Margaret, interpretada por Piper Laurie, é uma fanática religiosa que acredita que tudo no mundo é pecado. Essa combinação de abusos faz de Carrie uma figura profundamente trágica e com a qual muitos podem se identificar. Sissy Spacek consegue capturar a essência de Carrie com uma atuação cheia de nuances. Ela é tímida e vulnerável, mas também carrega uma intensidade assustadora que vai crescendo ao longo do filme. É impossível não sentir empatia por ela, especialmente quando começamos a ver o quão solitária e reprimida sua vida é. A história ganha uma virada sobrenatural quando Carrie descobre que tem poderes telecinéticos, a habilidade de mover objetos com a mente. No início, esses poderes são pequenos e quase imperceptíveis, como lâmpadas piscando quando ela está nervosa. Mas, à medida que ela se torna mais consciente de sua força, esses poderes se tornam uma extensão de suas emoções, especialmente sua raiva e frustração. Os poderes de Carrie são uma metáfora poderosa. Eles simbolizam o que pode acontecer quando alguém é pressionado até o limite, uma explosão inevitável de tudo que foi reprimido. É quase como se o filme dissesse: cuidado com as pessoas que você pisa, porque elas podem ter forças que você não entende. Tudo culmina na cena do baile de formatura, uma das mais famosas da história do cinema. Após ser convidada por Tommy, um garoto gentil que a ajuda a sair de sua concha, Carrie experimenta um raro momento de felicidade e aceitação. Ela se sente bonita, querida e, por um breve instante, parece que sua vida finalmente está mudando para melhor. Mas isso é rapidamente destruído em uma das cenas mais cruéis e impactantes do filme, o famoso banho de sangue de porco. Os colegas de classe armam uma pegadinha humilhante, derrubando o balde de sangue sobre Carrie enquanto ela está no palco, recebendo a coroa de rainha do baile. É um momento devastador, tanto para Carrie quanto para o público. E então, o que vem depois é pura fúria. Carrie, completamente tomada pela raiva e pela dor, libera seus poderes de forma descontrolada, transformando o baile em um verdadeiro massacre. É uma sequência chocante e catártica, onde o público sente tanto a dor quanto a vingança de Carrie. Embora o filme tenha momentos assustadores, o que o torna especial é como ele mistura o sobrenatural com questões muito reais. Carrie é um lembrete de como o bullying pode destruir uma pessoa, de como a repressão emocional pode ser perigosa e de como todos nós temos nossos limites. É impossível assistir sem pensar nas vezes em que vimos ou experimentamos crueldade similar, seja na escola, no trabalho ou em casa. A Entidade, 2012. Dirigido por Scott Derrickson. É aquele tipo de filme de terror que não te deixa confortável nem por um segundo. Desde o início, ele te puxa para uma atmosfera sombria e inquietante que só fica mais pesada à medida que a história avança. O filme não precisa de sustos fáceis ou exageros para te deixar tenso. Ele trabalha com medo que se constrói devagar, entrando na sua cabeça e te deixando com aquela sensação de que algo terrível está sempre prestes a acontecer. A trama acompanha Ellison Oswalt, interpretado por Ethan Hawke, um escritor de crimes reais que está tentando reviver seus dias de glória. Ele decide se mudar com a família para uma casa onde um crime brutal aconteceu, sem contar a ele sobre o passado sombrio do lugar, o que já é um grande erro. Seu objetivo é usar o caso para escrever um novo livro e recuperar a fama, mas as coisas saem do controle rapidamente. Logo após se instalar na casa, Ellison descobre uma caixa de filmes caseiros antigos no sótão. No começo, ele acha que esses vídeos podem ser uma pista para o mistério do crime. Mas, à medida que assiste às gravações, percebe que elas documentam não apenas aquele assassinato, mas uma série de outros crimes terríveis, todos aparentemente conectados. Os vídeos, o verdadeiro pesadelo. Essas gravações são o que tornam a Entidade tão perturbador.
Elas mostram assassinatos realizados com uma frieza assustados como se fossem cenas caseiras. A forma como essas imagens são apresentadas é desconfortavelmente realista, o que faz o público sentir que está assistindo a algo que não deveria. Cada vídeo revela um padrão sinistro. As famílias assassinadas sempre tinham uma criança desaparecida, e a forma como esses crimes foram cometidos é chocante o suficiente para te deixar arrepiado. Esses momentos não só aumentam a tensão como fazem você se perguntar o que, ou quem, está por trás de tudo isso. A entidade, quem, ou o que, está puxando as cordas. Conforme Ellison mergulha mais fundo nas investigações, ele descobre que os assassinatos têm ligação com uma entidade sobrenatural chamada Bagu, um demônio que, de acordo com as lendas, se alimenta de almas humanas, especialmente de crianças. Bagu não só manipula as crianças para cometerem os crimes, mas também as leva consigo para uma dimensão obscura, onde continuam presas. O design de Bagu é assustador, mas o filme sabiamente evita usá-lo em excesso. Ele aparece em momentos estratégicos, muitas vezes de forma sutil, o que só aumenta o impacto de sua presença. É como se o filme quisesse te lembrar de que o verdadeiro terror não é o que você vê diretamente, mas o que se insinua nas sombras. Ethan Hawke faz um trabalho incrível como Ellison. Ele começa o filme como um homem ambicioso, disposto a fazer quase qualquer coisa para voltar aos holofotes. Mas, à medida que os eventos na casa ficam mais estranhos e assustadores, ele começa a perder o controle, tanto sobre a situação quanto sobre si mesmo. É impossível não sentir a paranoia de Ellison. Ele passa a noite sozinho assistindo aos vídeos horríveis, e cada som estranho na casa parece amplificar sua ansiedade. O que começa como curiosidade rapidamente se transforma em desespero, e Hawke faz um ótimo trabalho ao mostrar essa transformação. A Bruxa de Blair, 1999. Dirigido por Daniel Myrick e Eduardo Sanches, A Bruxa de Blair. A história é direta. 3 estudantes de cinema, Heather, Josh e Mike, viajam para uma floresta em Maryland para fazer um documentário sobre a lenda da Bruxa de Blair. Eles entrevistam moradores locais, que compartilham histórias assustadoras e rumores sobre desaparecimentos ligados à bruxa. O grupo, então, decide explorar a floresta, onde as coisas rapidamente saem de controle. O que começa como uma investigação curiosa logo se transforma em uma luta desesperada pela sobrevivência, à medida que eles se perdem e eventos inexplicáveis começam a ocorrer. Barulhos estranhos, pilhas de pedras e figuras feitas de galhos aparecem ao redor deles, aumentando a tensão e o pavor. O grande diferencial de A Bruxa de Blair é que o terror não vem de monstros ou sustos explícitos, mas do que você não vê. O filme trabalha magistralmente com a sugestão, deixando que a imaginação do espectador preencha as lacunas. Por exemplo, você nunca vê a Bruxa de Blair, mas os sons assustadores durante a noite, o comportamento errático dos personagens e o crescente desespero criam uma atmosfera opressiva. Esse tipo de abordagem faz com que o terror seja mais psicológico do que visual. Você se coloca no lugar dos personagens, sente a angústia de estar perdido e a paranoia de que algo ou alguém está te observando. Com um orçamento de cerca de $60 mil, A Bruxa de Blair provou que não é necessário gastar milhões para criar uma obra marcante. A produção aproveitou ao máximo seus recursos limitados. A filmagem foi feita com câmeras portáteis, para dar a impressão de um documentário real, e o elenco recebeu instruções para improvisar, tornando as interações mais autênticas. Além disso, os diretores usaram táticas criativas para provocar reações genuínas nos atores. Durante as filmagens na floresta, o elenco era propositalmente deixado no escuro sobre o que aconteceria em certas cenas. Barulhos e eventos estranhos eram planejados sem que os atores soubessem, o que resultou em performances naturais e verdadeiramente assustadas. O desfecho de A Bruxa de Blair é talvez uma das partes mais discutidas do filme. Quando Heather e Mike entram em uma casa abandonada em busca de Josh, o espectador é levado ao clímax de terror absoluto. Eles ouvem gritos, veem sinais misteriosos, e em seguida, a câmera cai, deixando a tela em silêncio e escuro. Essa falta de respostas claras é o que torna o final tão eficaz. Quem, ou o que, causou tudo aquilo? Foi realmente a Bruxa de Blair? Ou algo mais humano e aterrorizante? A ambiguidade força o público a pensar sobre o que aconteceu e a criar suas próprias teorias, garantindo que o filme continue na mente de quem assiste muito tempo depois de acabar. O Silêncio dos Inocentes, 1991. Dirigido por Jonathan Demme. O Silêncio dos Inocentes. A história gira em torno de Clarice Starling, Jodie Foster, uma jovem e determinada agente em treinamento do FBI, encarregada de entrevistar o infame Dr. Hannibal Lecter, Anthony Hopkins, um psiquiatra brilhante, porém canibal e assassino.
O objetivo é obter informações que possam ajudar a capturar Buffalo Bill, Ted Levine, um serial killer que está aterrorizando o país ao sequestrar e matar mulheres. Enquanto Clarice tenta se aproximar de Lecter, o filme constrói uma relação única entre os dois, um jogo de manipulação, confiança e revelação mútua. Lecter, com sua inteligência assustadora e controle psicológico, faz de cada interação com Clarice uma oportunidade de explorar seus medos e traumas, enquanto entrega pistas para ajudá-la na investigação. Anthony Hopkins oferece uma performance impecável como Hannibal Lecter. Sua presença domina o filme inteiro. Lecter não é apenas assustador por seus crimes ou sua natureza predatória, mas por sua capacidade de compreender e manipular as pessoas ao seu redor. Cada frase que ele pronuncia, cada olhar penetrante, faz o público sentir que está diante de alguém que pode ler sua alma. A cena em que Lecter descreve, com frieza, como degustou o fígado de uma de suas vítimas com favas e um bom chantilly é uma das mais memoráveis da história do cinema. Hopkins equilibra o charme e o horror de Lecter, tornando-o tão fascinante quanto aterrorizante. Jodie Foster interpreta Clarice com uma mistura de força e vulnerabilidade que a torna profundamente humana. Clarice não é apenas uma heroína. Ela é uma mulher enfrentando não só os desafios de sua profissão, mas também os preconceitos e obstáculos de um ambiente dominado por homens. O filme explora sua luta para superar seus próprios medos e inseguranças, especialmente relacionadas à sua infância traumática. Sua determinação em salvar a próxima vítima de Buffalo Bill, mesmo diante de perigos emocionais e físicos, é o que a torna uma protagonista tão inspiradora e real. Ted Levine também entrega uma performance perturbadora como Buffalo Bill, um assassino que sequestra mulheres para usar suas peles em um traje. Embora seus atos sejam monstruosos, o filme dá vislumbres de sua psicologia torturada, criando um vilão que é aterrorizante, mas não unidimensional. A cena em que ele dança ao som de Goodbye Horses é particularmente icônica e perturbadora, mostrando um lado íntimo e distorcido de sua mente. Jonathan Demme constrói o suspense de forma magistral, usando enquadramentos e ângulos de câmera para intensificar o desconforto do público. Ele frequentemente coloca os personagens olhando diretamente para a câmera durante as conversas, criando uma sensação de intimidade quase claustrofóbica, especialmente nas interações entre Lecter e Clarice. A ambientação sombria, combinada com a trilha sonora inquietante de Howard Shore, contribui para a atmosfera tensa e envolvente. A prisão subterrânea de Lecter e o porão escuro de Buffalo Bill são cenários que permanecem na mente do espectador muito depois do final. Além do suspense e terror, O Silêncio dos Inocentes aborda temas profundos, como o poder, a obsessão e a luta pela identidade. A relação entre Clarice e Lecter é, em essência, uma troca de poder. Enquanto Clarice busca informações para capturar Buffalo Bill, Lecter explora suas vulnerabilidades, destacando a complexidade do comportamento humano. O filme também critica o sexismo e os desafios enfrentados por mulheres em posições de poder. Clarice é frequentemente subestimada ou tratada de forma condescendente, mas sua inteligência e determinação provam que ela é mais do que capaz de enfrentar desafios que vão muito além do físico. O Bebê de Rosemary, 1968. Dirigido por Roman Polanski. O filme segue Rosemary Vodouze, interpretada brilhantemente por Mia Farrow, e seu marido Guy, John Cassavetes, um ator ambicioso. O casal se muda para um apartamento em um prédio antigo de Nova York, o Branford, que carrega uma história sombria de assassinatos e práticas ocultas. Os vizinhos, Minnie, Ruth Gordon, e Roman Castevet, Sidney Blackmer, inicialmente parecem excêntricos, mas inofensivos. No entanto, à medida que Rosemary fica grávida, ela começa a perceber comportamentos estranhos ao seu redor. Ela passa a suspeitar que os vizinhos estão envolvidos em um culto satânico e que seu marido pode ter feito um pacto diabólico, trocando o bebê que ela carrega por sucesso em sua carreira. Polanski constrói a tensão de maneira sutil e metódica. Desde o início, há uma sensação de desconforto crescente, mas os elementos mais perturbadores nunca são explícitos. A força do filme está em como ele manipula a percepção do espectador. Para que ele, assim como Rosemary, questione o que é real e o que pode ser fruto de sua imaginação. A trilha sonora discreta, o uso magistral do silêncio e os closes em Mia Farrow intensificam a sensação de isolamento e vulnerabilidade. Cada interação com os vizinhos ou com o próprio marido parece envolta em intenções ocultas, tornando o ambiente claustrofóbico. O Bebê de Rosemary é uma obra rica em camadas temáticas. Ele aborda paranoia e isolamento. Rosemary está cercada por pessoas que parecem amigáveis, mas gradualmente se revelam sinistras. O filme captura perfeitamente a sensação de estar sozinho em meio a uma multidão. Controle sobre o corpo feminino.
Um dos temas mais fortes do filme é a exploração da falta de controle de Rosemary sobre seu próprio corpo e sua gravidez. Ela é constantemente manipulada e seus instintos são descartados por aqueles ao seu redor, principalmente por seu marido e pelos médicos. A perda de fé no que é familiar, o terror em O Bebê de Rosemary não vem de monstros ou sustos tradicionais, mas da traição. A ideia de que pessoas próximas, o marido, os vizinhos, podem conspirar contra você é aterrorizante. O final do filme é um dos mais chocantes e memoráveis da história do cinema. Rosemary descobre que seus medos eram reais. Ela deu à luz o filho de Satanás. Quando confrontada com o culto que celebra o nascimento do Anticristo, ela reage com uma mistura de horror e resignação, deixando o público em um estado de choque. Essa cena final, com Rosemary se aproximando do berço e o coro de vozes dos membros do culto celebrando, encapsula o horror existencial do filme. Polanski deixa a audiência com perguntas desconfortáveis sobre fé, maternidade e o que significa ceder ao inevitável. Rogai por Nós, 2021. Dirigido por Evans Piliotopoulos. O filme acompanha Gary Fenn, Jeffrey D. Morgan, um jornalista desacreditado que, em busca de um grande furo, acaba encontrando algo inesperado na pequena cidade de Banfield. Ele conhece Alice, Cricket Brown, uma jovem surda que afirma ter sido curada pela aparição de Nossa Senhora. A notícia atrai a atenção de fiéis e da mídia, transformando a cidade em um centro de peregrinação. À medida que mais milagres começam a ocorrer, Gary e outros personagens, como o Padre Hagan, William Sadler, começam a questionar a natureza dos eventos. A dúvida central do filme é se essas aparições são genuinamente divinas ou se algo sinistro está manipulando a fé das pessoas para seus próprios fins. Rogai por Nós se destaca por explorar a ambiguidade entre o sagrado e o profano. O filme utiliza símbolos religiosos de forma provocativa, criando uma tensão constante sobre o que é realmente divino e o que pode ser maligno. Fé e ceticismo. A história questiona a maneira como as pessoas lidam com milagres e eventos religiosos, mostrando tanto a devoção cega quanto o ceticismo daqueles que buscam explicações racionais. Manipulação da fé. Um dos temas centrais é como a fé pode ser usada como ferramenta de controle, seja por entidades malignas ou por pessoas em busca de poder. Horror sobrenatural. As cenas de terror são construídas em torno de imagens religiosas, o que torna os momentos assustadores ainda mais impactantes para aqueles familiarizados com o simbolismo cristão. Apesar de uma premissa intrigante, Rogai por Nós recebeu críticas mistas. Muitos elogiaram a abordagem ousada de temas religiosos e o desempenho de Jeffrey D. Morgan, mas outros apontaram problemas no ritmo da narrativa e no desenvolvimento de alguns personagens. A crítica principal é que o filme tenta abordar muitos temas ao mesmo tempo: fé, milagres, manipulação e terror. No entanto, ele consegue entregar momentos de tensão suficientes para agradar fãs de terror sobrenatural. Sem dar muitos spoilers, o desfecho de Rogai por Nós deixa uma mensagem sombria sobre as consequências de se depositar fé em algo sem questionar sua verdadeira natureza. A revelação final reforça a ideia de que nem tudo que parece milagroso é benevolente, encerrando a história com uma nota de desconforto e reflexão. Sexta-feira 13, 1980. Dirigido por Shane S. Cunningham. Um dos maiores clássicos do gênero slasher, Sexta-feira 13 conta a história de um grupo de jovens que vai trabalhar como monitores em um acampamento de verão amaldiçoado, o Crystal Lake. As mortes brutais começam quando um assassino misterioso surge e elimina cada monitor de forma violenta. A figura de Jason Voorhees, que surge nas sequências, se tornou um dos ícones mais marcantes do terror. O filme é conhecido pela atmosfera de suspense e pelos sustos memoráveis, que até hoje são referência para o gênero. A trama de Sexta-feira 13 se passa no fictício acampamento de verão Crystal Lake, que carrega uma reputação sombria devido a uma série de tragédias passadas, incluindo o afogamento de um menino, Jason Voorhees, anos antes. Apesar dos avisos dos moradores locais, um grupo de jovens decide reabrir o acampamento e se torna alvo de um assassino desconhecido que começa a eliminá-los brutalmente, um a um. A narrativa é repleta de suspense e culmina em uma revelação chocante sobre a identidade do assassino. Pamela Voorhees, mãe de Jason, que busca vingança pela morte de seu filho, culpando os monitores do acampamento pelo afogamento. Essa virada no final é uma das razões pelas quais o filme se destaca, pois subverte a expectativa de que o assassino seria Jason, algo que só se concretiza nas sequências. Sexta-feira 13 ganhou notoriedade por suas mortes criativas e brutais. Desde flechas atravessando gargantas até decapitações, o filme inovou na maneira de apresentar cenas de violência gráfica, muitas vezes utilizando efeitos práticos que eram avançados para a época. A brutalidade das mortes não era gratuita, mas sim parte de um subtexto que refletia o conceito de punição pelos pecados dos personagens,
como o uso de drogas ou comportamento sexual. Embora o filme apresente vários jovens que se encaixam nos estereótipos do gênero, como a garota final girl, sua simplicidade nos personagens é compensada pela tensão crescente. Alice Hardy, Adrienne King, é a protagonista que sobrevive ao massacre, mostrando inteligência e força em meio ao caos. Pamela Voorhees, interpretada por Betsy Palmer, é uma vilã marcante, com uma motivação que, embora perturbadora, traz uma certa profundidade emocional ao filme. Sua conexão com Jason e sua insanidade materna criam um vilão menos sobrenatural, mas igualmente aterrorizante. Mesmo com críticas mistas na época de seu lançamento, Sexta-feira 13 se tornou um sucesso de bilheteria e um fenômeno cultural. O filme ajudou a estabelecer as regras não oficiais dos slashers, como o uso de jovens monitores ou adolescentes despreocupados como vítimas, um local isolado e propício ao terror, a presença de uma final girl como heroína. As sequências subsequentes introduziram Jason Voorhees como o assassino mascarado, transformando em uma lenda do terror ao lado de Michael Myers, Halloween, e Freddy Krueger, A Hora do Pesadelo. Sexta-feira 13 é frequentemente revisitado como uma referência do gênero. Ele não só lançou uma das maiores franquias de terror de todos os tempos, mas também influenciou a maneira como o público consome filmes de terror. Mesmo após décadas, seu impacto ainda é sentido, e a franquia continua sendo explorada em filmes, séries e outras mídias. Para fãs de terror, o primeiro filme é um exemplo de como o suspense, aliado a uma execução criativa, pode criar uma experiência assustadora e memorável. Ele é simples, direto e eficaz. Seu impacto ainda é sentido, e a franquia continua sendo explorada em filmes, séries e outras mídias. Para fãs de terror, o primeiro filme é um exemplo de como o suspense, aliado a uma execução criativa, pode criar uma experiência assustadora e memorável. Ele é simples, direto e eficaz. Exatamente o que um bom slasher deve ser. Jogos Mortais, Saw, 2004. Dirigido por James Wan. A história começa de forma direta e claustrofóbica. Adam, Lake Vanell e Lawrence, Cary Elwes, acordam em um banheiro sujo e degradado, acorrentados pelos tornozelos a extremidades opostas do ambiente. Entre eles, há um cadáver ensanguentado segurando um gravador e uma arma. Sem memória de como chegaram ali, os dois descobrem, através de mensagens gravadas, que estão sendo forçados a participar de um jogo mortal organizado por Jigsaw, um sádico com uma mente brilhante. O jogo de Jigsaw não é apenas sobre sobrevivência física, mas também sobre moralidade e escolhas. Lawrence deve matar Adam até um horário específico ou sua família será assassinada. Enquanto isso, pistas e objetos deixados no ambiente começam a revelar a história por trás de Jigsaw e a razão para aquele tormento. O ambiente do filme é opressor e imersivo. O banheiro onde a maior parte da ação ocorre é sujo, claustrofóbico e cheio de detalhes perturbadores. A cinematografia, com cores sombrias e cortes rápidos, reforça a tensão, enquanto a trilha sonora, especialmente o tema icônico Hello Zep, amplifica a sensação de urgência e mistério. O filme brinca com a mente do espectador, oferecendo pistas e sugestões.